Bom dia a todos. Meu nome é Simone Alencar, eu sou professora da Unirio e vou acompanhar vocês durante esse trimestre na disciplina de recuperação da informação. Eu começo explicando, né, que eu atrasei o período porque eu tive doente, tive um problema de saúde e essa semana eu vim apresentar um trabalho no Congresso Luso Brasileiro de Ciência Aberta. Então, eu estou em Natal, né? Infelizmente, esse fundo aqui não é do hotel que eu estou, né? Mas, para não ficar uma parede feia, eu achei legal colocar isso daqui, né? Então, as próximas aulas eu vou estar. Eu não pretendo gravar, pretendo estar presente com vocês, né? E eu espero que a gente tenha uma boa jornada aí nesse tema que me é muito caro, né? Eu dou aula de recuperação e disseminação da informação na Unirio desde 2012, acho que desde 2012. Na verdade, desde 2009, que eu comecei como professora substituta e depois eu virei professora permanente, né, do quadro permanente. E minha linha de investigação está relacionada à ciência aberta, dados de pesquisa, e no decorrer das aulas, quando eu for conversando com vocês, isso vai acabar vindo à tona, né? Mas para começar a aula de hoje, eu quero apresentar a disciplina e fazer um pequeno histórico da evolução da recuperação da informação. Então, vamos lá. Bom, a recuperação da informação, meu nome, meu e-mail aqui. Bom, os objetivos dessa disciplina são apresentar o conceito dos sistemas de recuperação da informação, né, que a gente costuma chamar de SRI, discutindo os elementos estruturais, a tipologia e os usos que a gente pode fazer dos SRI. E o outro objetivo é mostrar a importância de se fornecer informações precisas para que esse sistema possa atender às demandas dos seus usuários, bem como caracterizar os elementos de auxílio à busca disponíveis na sua interface. Ou seja, a gente vai aprender a utilizar, recuperar a informação através de sistemas e poder entender quais são os elementos que tem no sistema de recuperação de informação para facilitar o nosso uso. Bom, a definição da recuperação de informações, eu trouxe uma para vocês aqui, que é bem antiga, de 1951, mas é muito atual. E ela fala que o termo recuperar informação engloba os aspectos intelectuais de descrição de informações, suas especificidades para a busca, além de quaisquer sistemas, técnicas ou máquinas empregadas para o desenvolvimento da operação. Então, vocês vejam que essa definição é de 1951. Então, os sistemas automatizados de recuperação da informação, eles eram pouco desenvolvidos ainda, né? A informática ligada à recuperação da informação ainda estava se iniciando. Então, ele deixa muito claro que recuperar a informação independe do sistema, da técnica ou da máquina. Então, desde aquelas fichinhas catalográficas que se usavam nas bibliotecas, né, até hoje os sistemas de inteligência artificial podem ser considerados sistemas de recuperação da informação. Porque a recuperar a informação está relacionado com os aspectos intelectuais de descrição e sua especificidade para a busca. Ou seja, você precisa entender a demanda do usuário, né, qual ferramenta você vai usar e como você vai utilizar aquela ferramenta para atender seu usuário bem. Então, assim, a recuperação da informação é um processo de buscar informações relevantes em um sistema de armazenamento de informação. O que são esses sistemas? Eles podem ser catálogo de bibliotecas, bases de dados, motores de busca, e agora a gente não pode deixar de falar da inteligência artificial, que também é uma forma de buscar informação, né? E ela envolve que etapas? Primeiro, precisa identificar o problema do usuário, né, a sua demanda de informação, e a partir daí formular uma consulta de pesquisa, ou seja, é uma estratégia de busca. E para essa estratégia, a gente precisa selecionar os termos de pesquisa apropriados, as palavras-chave, os termos que venham de um vocabulário controlado, ver exatamente quais são os melhores termos para atender aquela demanda, e aí, preparando essa estratégia de busca, utilizar ela de forma eficaz, né? E os resultados que retorna, a gente precisa ter uma noção para avaliar esses resultados, para ver se ele é relevante para atender a necessidade de informação. Então, seria uma etapa de feedback. A gente vai ver isso com mais vagar posteriormente, né? Eu estou dando somente uma introdução para vocês. E a
recuperação da informação tanto trata das técnicas como das ferramentas, desde a indexação, classificação, catalogação, análise de conteúdo e modelagem de dados, entre outras. No entanto, nessa disciplina a gente vai estar focado não na indexação, na classificação, mas exatamente na técnica de recuperação de informação. Como que a gente faz busca e como que a gente avalia esses resultados. Bom, essa é a tela do livro básico do professor Marcondes, que é um professor muito conceituado da UF, e a ementa dessa disciplina tem como objetivo apresentar estratégias, ferramentas, modalidades e medidas em recuperação da informação, tanto em ambientes tradicionais como nos ambientes automatizados. Então, no programa do curso, a primeira unidade, que já é essa semana, a gente vai apresentar o conceito de sistemas de recuperação da informação, elencando seus elementos estruturais, sua tipologia e seu uso. Na próxima semana, a gente vai trabalhar com a unidade 2, que a gente vai apresentar a lógica booleana, seus conectivos, né, que o AND, OR, NOT, e ou não, que é uma coisa que vocês já devem ter visto em lógica, ou pelo menos lá no ensino básico a gente vê isso, né? E a maneira como utilizar eles como um tradutor entre a demanda de informação e o sistema de recuperação da informação. Os operadores booleanos, eles ajudam a gente a traduzir essa demanda de informação de uma forma lógica, de forma que o sistema de recuperação da informação possa responder. Na unidade 4, a gente vai falar sobre algumas ferramentas de busca que estão nos principais mecanismos de busca e como... unidade 3 primeiro. A gente vai apresentar os conceitos da web visível e profunda, ou seja, aquela parte da web que a gente acessa pelas ferramentas de busca e aquela parte da web que ela está profunda, ou seja, que a gente tem dificuldade para acessar, mas é possível acessar. E veja que eu não estou falando daquela parte ilegal da internet, que o pessoal chama de deep web. A gente está falando de uma web profunda, mas legal. E também a gente vai falar sobre a forma que dá o processo de indexação na web pelos mecanismos de busca, para poder entender melhor como que funcionam os mecanismos de busca. Em seguida, a gente vai apresentar essas ferramentas de busca nos principais mecanismos de busca gerais, né, e como utilizar elas. Então vai ser uma parte bem prática. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre as especificidades de recuperação da informação nos sistemas especializados e a busca e o uso de vocabulários controlados para auxiliar a busca. Então, em diferentes áreas temáticas, a gente tem vocabulários controlados que indexam a recuperação, a informação que está dentro do sistema, e a gente pode utilizar eles para recuperar essa informação. Bom, gente, eu já peço desculpas aí um pouco pelo ruído, porque, afinal de contas, eu estou no restaurante do hotel, né? Então, não tenho o silêncio que eu gostaria. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre a evolução histórica da recuperação da informação. Bom, a gente pode começar falando no período da Antiguidade, né? Antes da Idade Média. Já nessa época, se utilizavam os registros, né, rudimentares, placas, pedras de argila, pergaminhos. Mas a partir do momento que o homem começa a poder registrar a informação, isso já traz a ideia de que alguém vai acessar e vai aumentar o seu conhecimento. Então, a gente pode pensar que, embora fosse primitivo, né, a partir do momento que houve esse registro, já existia uma ideia de recuperação. E aí também surgiu a Biblioteca de Alexandria, né, que foi um grande repositório de conhecimento, né, e surgiram outras bibliotecas também, né, a Biblioteca de Alexandria foi incendiada, como você sabe. Né, então, nessa época, existia uma organização rudimentar, pensando principalmente na preservação e catalogação de documentos raros. Esse era o foco da recuperação da informação. E aí, quando a gente passa para a Idade Média e para o Renascimento, começa um desenvolvimento da catalogação e classificação dos manuscritos e dos livros. A gente não pode esquecer que foi nessa época que teve a invenção da imprensa de Gutenberg, que de fato é um marco na história da recuperação e da disseminação da informação. Porque a partir do momento que as informações podiam ser registradas e divulgadas várias cópias, né, porque até então só tinha manuscrito, né? Com a imprensa de Gutenberg começou a ter impressão, né? E, com isso, aumentou a possibilidade dessa informação ser disseminada, recuperada e disseminada.
Já no século XIX, começou o desenvolvimento das bibliotecas públicas e científicas, né? E a biblioteconomia se iniciou como uma disciplina formal de estudo, né? Uma área de conhecimento para ser desenvolvida. Então, nessa época, houve melhorias na catalogação e na classificação de materiais eficientes, né, para a organização das coleções, tornando essa recuperação mais sistemática. Então, vocês vejam que aí, de fato, é quando a biblioteconomia começa a se desenvolver. E aí, quando chega agora no século XX, desde o começo do século XX, já temos marcos relacionados à recuperação da informação. O primeiro deles, o mais importante, eu diria, é um artigo do Vannevar Bush, chamado As We May Think, Como Nós Podemos Pensar. Nesse artigo, ele já percebe que já existe um problema de recuperação da informação e propõe, teoricamente, uma mesa que poderia armazenar e recuperar informações, como essa imagem aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, né, já está lá no ambiente, um texto sobre o Memex, para ilustrar esse assunto, porque eu considero esse texto assim, exemplar, porque ele foi escrito em 1945, e se vocês lerem, vocês vão perceber como ele previu diversas coisas que a gente utiliza hoje. O Tim Berners-Lee, que é quem criou o www, né, a web, ele se baseou nesses conceitos que o Bush trouxe em 1945. Quer dizer, muitos anos depois, esses conceitos ainda foram válidos e foram precursores do que a gente tem hoje como a internet, né? Precursores do que a gente está fazendo agora, que se comunicar via internet. Nessa época também começou a ter máquinas de catalogação e classificação automáticas, né? E surgiram também os primeiros sistemas automatizados de recuperação de informação em bibliotecas, né? Os catálogos de bibliotecas automatizados. Na década de 80, né, quando de fato começou a ter os grandes computadores e as redes de computadores, né, a gente vê aí nessa imagem aí como eram enormes os computadores. Esse aí era um micro, né, porque na verdade estavam em grandes computadores, né? Então, permitiu acesso a esses catálogos, aumentou a acessibilidade da informação, quer dizer, as informações estavam de formato eletrônico e já existiam redes de computadores. Nessa época também surgiram os primeiros bases de dados bibliográficas, né, o sistema de gerenciamento de bibliotecas, né, que ajudam a gestão das coleções, né? Então, a década de 80 foi um boom no sentido de informatização e automatização das bibliotecas através de sistemas de recuperação da informação. E agora, na década de 90, a gente vê, de fato, a explosão da internet, né? Começando aí, como essa imagenzinha está mostrando, né? Internet de escada. Né? Eu sou dessa época, né? Eu comecei a trabalhar com informação na época da internet de escada. Eu trabalhei num dos primeiros provedores de internet do Brasil, que foi em São Paulo. Nessa época eu estava terminando o mestrado lá. E a gente trabalhava, a empresa que eu trabalhava era uma empresa de uma base de dados chamada Dialog, e essa base acessava, através daqueles computadores antigos de tela preta, bases de dados, e a gente tinha que fazer estratégias de busca para buscar informação científica e tecnológica nessas bases. Essas bases do Dialog foram as precursoras do que hoje é chamado de Web of Science, que eu não sei se vocês conhecem, mas que a gente tem acesso através do portal de periódicos da CAPES. Então, uma base de dados estruturada, considerada uma das maiores do mundo. E naquela época, que foi no começo dos anos 90, eu aprendi a fazer busca de informação e a gente trabalhava duas frentes, né? A gente fazia cursos ensinando pesquisadores a utilizar esse sistema, e a gente fazia consultoria para indústrias em São Paulo, né? Tinha muitas indústrias que precisavam buscar informações. De que forma? Eles pagavam uma hora que custava $100 para a gente fazer uma busca, e aí esse resultado recuperado vinha tipo a referência bibliográfica, e se eu quisesse o texto daquele artigo, eu tinha que pagar $1, 50 centavos, $1,50, dependendo do valor daquela informação. Então, vocês pensam que hoje a gente tem acesso gratuito pelo portal de periódicos CAPES, que de fato não é gratuito, porque a CAPES paga uma anuidade para ter acesso às informações, eram cobradas valores muito altos para empresas. Quer dizer, até hoje é cobrado para a empresa, mas não chega a ser esse valor tão alto que era naquela época, né? Que agora tem uma economia de escala.
E também nessa época começou o desenvolvimento de repositórios digitais e bibliotecas virtuais, né? Então essa década aí é uma década que eu vivi, né? Eu já estava adulta, né? Na juventude, mas já era adulta, já estava trabalhando e eu trabalhei no primeiro projeto de bibliotecas virtuais aqui do Brasil, que é chamado Prossiga. Era uma iniciativa do CNPq, que nós era uma equipe que coletava links numa determinada área de conhecimento, tipo artigos de periódicos, eventos, associações de classe, e estruturava isso como se fosse um diretório com acesso online, mas era um trabalho ainda todo manual de disponibilizar essa informação, né? E aí, depois, com o tempo, essas bibliotecas se desativaram, porque, inclusive, já tem ferramentas automatizadas para coletar a informação e organizar, né? Agora, no século XXI, desculpa, a gente já tem a recuperação semântica da informação e a inteligência artificial. Então, a gente começa a introduzir técnicas avançadas, né? Quer dizer, o que é recuperação semântica? É que tem a ver com não apenas com o significado das palavras, mas também do contexto dessas palavras dentro do sistema de recuperação, né? Ele faz correlação semântica entre os termos. E cada vez mais o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina na organização e recuperação de informações. Aqui eu posso falar para vocês um exemplo que existe uma base de dados chamada Chemical Abstracts. É uma das primeiras bases de dados que se tem conhecimento na área de informação científica e tecnológica. Então, antigamente, o que era? Eram volumes enormes que tinham as referências bibliográficas e um código, tá? Um XYZ para cada referência. E essas referências, esses códigos, eles estavam todos organizados por assunto. Tudo em papel, tá, gente? Não tinha computador nessa época. Eu sou velhinha. Então, se a gente queria pesquisar em química, então se eu queria pesquisar sobre polímeros, eu tinha que ir lá pesquisar polímeros, ele ia me dizer um bando de código, eu ia anotar esses códigos. Aí eu ia dizer, eu quero polímeros de vinila. Aí eu pesquisava vinila, pegava vários códigos e aí eu buscava, combinava, via quais eram os códigos que falavam desses dois assuntos. Quer dizer, eu estava fazendo uma combinação booleana. E aí ia ter os códigos dos artigos. Aí eu ia acessar estantes de livros com código sequencial para encontrar os resumos daqueles artigos. E a partir desses resumos eu ia identificar quais os artigos que eu queria e aí tinha que procurar na biblioteca da instituição que eu estava ou fazer empréstimo em bibliotecas, né, ou comprar artigos, né, muitas vezes, de bibliotecas, nem sempre estava na rede, né? E assim ter acesso à informação, né? Então, dei um exemplo de como é que funcionava o Chemical Abstract. Depois, é claro, ele foi evoluindo, virou uma base de dados que a gente pesquisa com palavras-chave. E hoje não, já tem até um tempinho, que ele está tão avançado que eu escreveria lá. Eu quero artigos que falem sobre polímero de vinila, tendo como reagente X e como produto Y. E ele traz os artigos, patente, conforme é pedido. Então, assim, é inteligência artificial já na recuperação de informações, né? Então, ela permite um aprendizado de máquina, né? Se a gente for pensar também nesses bots, eles também estão acessando sistemas de recuperação, eles também são sistemas de recuperação da informação, porque eles são guiados a partir de uma demanda, de uma pergunta lá, você, por exemplo, eu entrei lá na farmácia veterinária para comprar um remédio para o cachorro. Aí eu coloco lá, quero fazer um pedido. Aí ele pergunta, opção 1, pedido novo, opção 2, já é repetição de pedido, opção 3, você é veterinário, opção 4, sei lá o quê. Aí eu coloco, quero iniciar um pedido. Aí vem as opções. Você tem a receita ou você não tem a receita? Né? Ou você é remédio controlado ou não, uma coisa assim. Aí eu digo que tem. Aí ele pede para enviar, aí eu envio. Aí ele pede para eu dar meus dados, nome do cachorro, data, nome do veterinário, parará, parará. Aí eu mando. Quer dizer, ou seja, ele está demandando informação e eu estou respondendo a ele. É através de uma interação máquina, homem-máquina. No entanto, a máquina ali, a gente não pode dizer que ela é 100% inteligente. Ela responde a perguntas já previamente identificadas. Mas a tendência é que isso seja cada vez mais inteligente. Vocês sabem disso, melhor do que eu, até porque é essa geração de vocês, né? E hoje, né, a gente também pode falar que existe desafios para a recuperação da informação relacionados à ciência aberta
e os desafios éticos que traz. A ciência aberta ela vem do movimento de acesso aberto para permitir que as pessoas possam ter acesso irrestrito à informação. Toda informação científica criada, ela possa estar disponível sem barreiras de custo ou de acesso. Porque, como eu falei há pouco, o portal de periódicos da CAPES, ele só é acessível para quem está numa universidade que tem convênio, em geral as universidades públicas. Né? Então, a ideia é que toda a informação esteja aberta, como a gente tem no Cielo, como a gente tem na Abrapes, como a gente tem várias ferramentas de busca na internet. Isso daí traz também preocupações com questões éticas de privacidade na recuperação da informação, incluindo a coleta de dados pessoais. Aí tem a LGPD, né, que hoje a empresa não pode coletar seus dados e utilizar para qualquer coisa. Né? Então, são desafios que estão presentes e estão relacionados à recuperação da informação. Quais são as inovações e desafios que estão por vir? Existem novas tecnologias, né, como blockchain, realidade virtual, técnicas avançadas de inteligência artificial, os big data também, né, os grandes volumes de dados, e a adaptação a essas novas formas de informação digital. Quer dizer, hoje a gente precisa coletar, por exemplo, uma forma de coletar informação é nas redes sociais, né? E eles trazem um grande volume de dados. E aí, como é que você vai interpretar isso, que é numa linguagem natural? Você precisa identificar se aquele palavrão é um xingamento, ou se aquele palavrão é uma expressão bacana, sabe? Tem palavras que a gente fala dizendo assim, nossa, isso é pi, pi, pi. Né? A gente está elogiando, mas aquela palavra também pode ser utilizada para um xingamento, né? Pi, 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 sim, né? Acho que vocês conseguem me entender. Então, a inteligência artificial ela precisa tratar, né, esses novos desafios, né? Como é que você identifica sentimentos nas redes sociais, como é que você unifica dados que estão descritos de forma diferente. Então, são esses os desafios que estão por vir e que a gente espera que vocês, como bibliotecários, sejam capazes de aprender, evoluir e atender essas demandas. Né? Então, gente, com isso, eu finalizo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Finalizo aqui essa aula.